Bom dia, galerinha. Vamos começar mais uma aula do sétimo ano. Aqui é o professor Rogério Peninho, de História, aula número 10. O tema dessa aula é a Igreja na Idade Média, referentes às páginas 29 até a página 32 da apostila Ser. O nosso objetivo nessa aula hoje será detalhar o processo de consolidação do poder da Igreja Católica, relacionar poderes político e religioso e caracterizar as formas de controle social da Igreja Católica na Idade Média. Então, vamos para a aula. Lembra da aula passada que eu falei que esta imagem seria a nossa guia, né, das explicações. E aqui nós temos, quem reparou nesse detalhe, deste cantinho aqui. Esta iluminura, a iluminura do senhorio, né? Nós já falamos sobre ela semana passada, mas hoje eu vou destacar esta partezinha da iluminura. Vamos mais perto. Olhem só este símbolo aqui. O que será que ele representa? É uma cruz. Essa cruz representa a cristandade, a Igreja Católica. Na época, não havia divisões cristãs, só havia a Igreja Católica. E uma das características da sociedade feudal é a valorização da Igreja Católica, que não influenciava apenas aspectos religiosos da vida, mas ela também tinha poderes políticos e econômicos dentro dessa sociedade. Além disso, a Igreja também detinha controle sobre o cotidiano das pessoas. Mas, para explicar sobre a Igreja, vamos retomar um pouco a aula passada. Aqui eu coloquei a foto de um senhorio. Nós temos aqui um castelo em cima do cume da montanha. Essa foto é de um castelo no país de Gales. E na semana passada nós também comentamos sobre a sociedade feudal. E falei que a sociedade feudal era tripartite, ou seja, era dividida em três partes. Nós tínhamos o clero, os que oravam, os nobres, os que guerreavam e os que trabalhavam, camponeses e vilões. Sobre esses daqui nós vamos falar numa próxima aula. Sobre a nobreza, senhorial e cavaleira nós falamos na aula passada, né? Era a elite política da sociedade responsável pela defesa militar do mundo cristão ocidental. E hoje nós vamos falar sobre o clero. E que estamento era esse, o clero? Eram os membros da igreja, responsáveis pela preservação da fé e dos valores da sociedade cristã. Nós estamos falando aqui de padres, diáconos, abades, bispos, arcebispos, até o Papa. Mas vamos ver agora como que essa igreja, como que essa instituição, a Igreja Católica, se torna tão poderosa na Idade Média. A igreja na Idade Média. Bem, como eu falei, a cristandade ela vai sair de perseguida dentro do Império Romano para se tornar a instituição mais poderosa na Idade Média. E vários fatores contribuíram para isso. Eu vou explicar um pouquinho nesses mapas. Bem,
para falar sobre a igreja, eu tenho que voltar lá no Império Romano e explicar uma coisinha aqui para vocês. Esse mapa representa o Império Romano. Olhem só que o Império Romano, Roma está aqui, ó, essa cidade. Mas essa cidade controlava várias partes da Europa, do norte da África e do Oriente Médio na Ásia. Ou seja, era um império centralizado e muito poderoso. Porém, lá no século 4, 5, esse império começa a sofrer ataques de povos que viviam ao norte das fronteiras do império. Esses povos eram chamados de povos germânicos. E eles invadem o Império Romano e desagregam, conquistam toda essa região. É lógico que isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso ocorre em séculos. E esses conflitos entre povos germânicos e romanos vai desembocar nisso daqui, na formação de vários reinos germânicos. Os povos germânicos, então, vão conquistar essas regiões do Império Romano e vão transformar essas regiões em reinos germânicos. Olha só, o reino dos francos, dos burgúndios, dos ostrogodos, dos anglo-saxões, dos suevos, dos visigodos e por aí vai. O mais conhecido vai ser o reino dos francos. Bem, por que eu estou falando isso? Porque esses reinos germânicos vão ser governados por reis que não eram cristãos, mas que se tornam cristãos. Eles vão se aliar com a Igreja Católica. E por que essa conversão ao cristianismo dos reis germânicos vai ser importante tanto para o rei quanto para a igreja? Bem, o rei, se tornando cristão, ele vai ter o apoio dos cristãos daquela terra. Ou seja, o rei vai aumentar a área de influência dele, do poder dele. Já a igreja, por que é bom se aliar a esse rei? Porque os membros da igreja, ou seja, o clero, de quem nós estamos falando aqui, vão ajudar o rei a controlar, a administrar esses reinos, os palácios, e também a controlar a educação desse povo, dessa nobreza. E essa aliança entre igreja e rei vai fortalecer muito a igreja, inclusive materialmente, porque a igreja vai ser a receptora de muitas doações, principalmente terras. Terras que vão vir até mesmo sob herança de muitos desses nobres que faleciam e não tinham com quem deixar essas terras. Então, a igreja acabava ficando com essas terras. E, então, se a igreja é dona de terra, e a terra é o símbolo máximo da riqueza na Idade Média, significa que bispos, cardeais, arcebispos, ou seja, membros do alto clero, vão se tornar agora senhores feudais, ou seja, donos de feudos senhoriais. E isso faz com que aumente cada vez mais a autoridade do clero católico. E se o clero católico se fortalece, o Papa também se fortalece, pois ele é o chefe de toda essa cristandade. Ou seja, o Papa se torna o homem mais poderoso da Europa. E a Igreja chega a um momento que detém o controle de mais de 1/3 das terras europeias. Bem,
essa união entre poder e religião vai também influenciar no cotidiano das pessoas, da sociedade, dos costumes populares. Vamos ver um pouquinho desses exemplos. A proximidade dos religiosos e capelas dos senhorios. Significa dizer que todo feudo, todo senhorio tinha lá dentro, ou por perto, membros do clero, religiosos, pessoas da igreja. E, dentro do senhorio, sempre tinha uma igrejinha, uma capelinha. Isso mostra o, uh, o poder e o controle que a igreja tinha bem próximo dos seus, dos seus cristãos. Né? E como esses religiosos estavam tão próximos à população, assistir às missas, obedecer aos religiosos, ou seja, a palavra de um padre, era muito poderosa naquele momento. Era o detentor do saber, né? E contribuir com o dízimo também eram obrigações naquele mundo cristão. Então, nós temos aí alguns ritos que devem ser obedecidos, né? Quem não obedece acaba sendo excomungado da igreja. E se essa pessoa é excomungada da igreja, ela não pode entrar mais em comunidade com outros cristãos. E se todos são cristãos, essa pessoa ficaria solitária, sozinha. E nós temos então mais exemplos aqui de rituais que os cristãos deveriam fazer, como pagar penitências, respeitar os dias santos, fazer romarias, orar em dias e horários determinados. Lembram do livro de hora que nós falamos semana passada? Olha só a importância. Como eu falei, quem desobedecia era colocado à margem desse mundo. Era considerado um herege e podia ser punido com perseguições ou até a excomunhão e a ser excomungado. No mundo cristão, significa que você não vai mais para o céu. Isso era um temor muito grande para aquele povo. Bem, vamos fechar com as atividades da semana. Primeiramente, vocês vão fazer uma atividade da apostila, a questão 4, da página 38. E depois vocês vão responder no caderno, com base na leitura das páginas 29 e 30, essas duas questões aqui. Questão A. Dê exemplos dos poderes que a Igreja Católica tinha para organizar a vida da população feudal. Dê exemplos dos poderes que a Igreja Católica tinha para organizar a vida da população feudal. Nós falamos aqui, acima, muitas coisas que a Igreja, poderes que a Igreja tinha sobre os costumes e o cotidiano das pessoas. E a questão B. Explique, resumidamente, como a Igreja Católica consolidou seu poder durante a Idade Média. E uma boa leitura desse texto aqui, você vai conseguir fazer rapidinho essa questão. Até semana que vem. Se cuidem. Tchau.